Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente hoje, né, estamos aí no nosso segundo encontro e nós vamos tá falando hoje, dentro da magia prática, né, dos usos e dos poderes, né, da magia, né, os poderes e a magia em si. A gente vai estar falando sobre, né, como que a gente usa e a gente vai estar no decorrer do vídeo também. Quando eu terminar de fazer esse apanhado aqui com vocês, a gente vai estar falando sobre os salmos e as suas finalidades. A gente também vai dar uma passada rápida sobre o tarô para vocês entenderem, né, como que os arcanos, né, eles se mobilizam dentro da magia, né? Então hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de magia prática natural. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, né? Vocês podem estar curtindo, compartilhando. Cliquem no sininho para receber novidades assim que nossos vídeos forem ao ar. Aí vocês vão receber as notificações e vocês não vão perder as aulas, né? Que é muito importante, né? E lembrando que é um curso gratuito, que é agregando valor, conhecimento, porque quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais poder vocês vão ter. Então vocês têm que entender isso. Se vocês querem movimentar a vida de vocês, se vocês querem estar mudando a vida de vocês para melhor, é só aplicar a magia. E a magia é para todo mundo, tá? E vocês veem aqui no canal muitos shorts, a gente falando de lei da atração, tem muito conteúdo de Hélio Couto, porque ele é um super magista, né? Então, se vocês pegarem nas entrelinhas, vocês vão entender o que ele está falando. E aí a gente vai. Por que eu tô postando muito short sobre lei da atração, principalmente de Hélio Couto? Por causa do mental, né? Porque ele é uma pessoa que ajuda você a estarem se colocando numa melhor. Porque lembra quando eu falo para vocês que a magia é você se colocar na frente do pedido? O que é se colocar na frente do pedido? É ter seu pedido realizado já. Você se colocar nessa posição. Porque tudo já existe no quântico. A sua função é de trazer de lá para cá. Porque tudo aquilo que você deseja é possível. Porque senão você não estaria desejando. Tudo aquilo que você deseja dentro de você é possível para você realizar. Porque senão você não teria. Tem coisas que nem passam pela cabeça da gente. Porque não são coisas que é pra gente. Não são coisas que fazem parte do nosso desejo. Mas tudo aquilo que você deseja, você tem a capacidade de frequencionar e manifestar na sua vida. E a magia, ela é um facilitador. Enquanto você está ali fazendo uma meditação, você está ali. Porque assim, né? Tem uma diferença. Quando eu falo para vocês, vamos nos colocar numa melhor antes de fazer a magia, vamos, né, entrar numa frequência positiva, vamos entrar, né, nos 432 Hz. Por que eu sempre falo isso, gente? Porque é uma frequência que vai te colocar em estado alfa, e esse estado é onde a gente coloca todas as nossas intenções para manifestação, certo? E antes de 1940, antes da Segunda Guerra Mundial, vou contar uma história para vocês rapidinho aqui, mas não vou citar, mas vocês vão saber de quem eu tô falando, tá? Vocês lembram daquele campo, né? Daquele cara de bigodinho, aquele militar, aquele, né? Aquele opositor, né? Vamos dizer assim, que tinha aquele campo onde ele levava as pessoas e fazia o que fazia. E eles tinham lá os guardas, né? Só que esse de bigodinho aí, ele tinha, que já foi comprovado, né? Ele tinha um grupo de ocultistas que trabalhava para ele. E esses ocultistas pediram para que as frequências 432 Hz fossem retiradas. Mas, porque assim, 432 Hz, se eu não me engano, tá em Lá. Não, ela tá... Bom, eu não lembro, eu sei que o 440, que é a frequência, né, que ele pediu, né, os ocultistas pediram para esse do bigodinho, colocar para os soldados ouvirem, porque era a frequência da destruição, da burrice, do atraso mental. E aí, com isso, eles iam conseguir executar todo aquele serviço que era dado para eles. E até então eles tinham um pouco de resistência. E esses ocultistas, eles se reuniram para fazer isso. Então, hoje em dia, as músicas que a gente escuta é tudo em Lá, é tudo
e 40 Hz. 440 Hz é para emburrecer a humanidade. E é isso que está acontecendo, vocês estão vendo, né? Principalmente no Brasil, né? Você vê essas músicas que tocam hoje em dia. Antigamente, as pessoas tinham um pouco mais de respeito. Hoje em dia, chutaram o pau da barraca, é explícito o negócio. Então, a gente pede para vocês entrarem. Gente, se vocês realmente querem ser ocultistas, não esses ocultistas que eu te falei, mas as pessoas, né, mais evoluídas aí. Vocês querem manifestar coisas na vida de vocês? Vocês querem ter uma vida próspera, uma vida maravilhosa e incrível? Não escute mais música. Já vai ser, assim, 80%. Né? Escuta ali uma música clássica, Chopin, Bach. Escutem valsas, porque a valsa, ela, principalmente o Lago dos Cisnes ali, você vai estar, o Danúbio Azul, né? Você vai estar em frequência, você vai estar em sintonia, né? Você vai entrar com sintonia, o seu coração ele entra em sintonia com o universo. Então você entra num estado muito favorável, aonde você vai se sentir bem. E quando você se sente bem, gente, você começa a atrair coisas que vão te fazer sentir bem. Então, se uma casa vai te fazer sentir bem, você vai atrair a casa. Se um carro vai te fazer te sentir bem, você vai atrair o carro. Então, você não precisa focar no carro, né? Porque a criação, você tem que criar, você não tem que manifestar nada. Você não tem que puxar algo, atrair. Por isso que a lei da atração não é a lei da atração, é a lei da construção, da criação. Você cria através do seu se sentir bem, de agradecer tudo. Tudo que você tem aí ao seu redor, agradece. Ó, tô segurando o mouse, tô agradecendo o mouse, porque ele facilita a minha visualização, o meu direcionamento aqui no notebook. E eu tô agradecendo por esse celular onde eu tô gravando o meu áudio, porque ele tá me facilitando chegar até vocês, né, com esses mistérios todos. Então, é isso que faz. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma magia, a gente tem que entrar nesse estado, e hoje não é difícil. De preferência, ouçam, escrevem lá, 432 Hz, frequência pura, pura. Sem musiquinha, sem nada, pura, aquele tu, sabe qual que é, né? Esses aí. E tem também um aplicativo que eu uso no celular, que ele você coloca na frequência que você quer, de 1 a 999 Hz. Vai lá belíssimamente, escuta, entra naquele estado maravilhoso, neutraliza, coloca um comando na sua mente para ela calar a boca, para ela não ficar falando, porque ela fala, né? Nossa, eu nunca vi uma coisa falar tanto que nem a mente da gente. Então, vocês têm que mandar a mente ficar quieta. Ah, mas ela tá falando demais. Fica quieta. Uma hora ela vai silenciar. E vocês vão entrar nesse estado e vai pra magia. Aí que tá que eu tava falando pra vocês. Quando vocês estão fazendo a lei da atração, vocês estão visualizando. Vocês estão visualizando aquela casa, vocês estão visualizando isso e aquilo. E aí o que vocês vão ter que jogar, isso vai para o astral, porque vocês estão visualizando de uma forma que vocês estão sentindo, entendeu? É assim que vocês têm que se sentir no lugar, se sentir com o objeto, entendeu? Vocês têm que sentir, porque é o sentir que vibraciona, que faz você manifestar. Só que nesse momento, quando você faz isso, sem a magia, você joga pro astral. E você fica esperando o astral, né? Ali quando ele resolver te jogar de volta, né? Quando você vai com esse sentimento acionar a magia, é como se você tivesse, por exemplo, a lei da atração, né? Quando você tá nesse estado que você tá visualizando, sentindo e tal, aí você jogou a isca. E quando a isca ali, né, com o anzol, e quando você vai nessa energia fazer uma magia, é quando você puxa, né, o peixe, entendeu? É quando você puxa do quântico para a manifestação, e é muito mais rápido, muito mais acelerado. Então eu estou ensinando para vocês agora a magia com os salmos. Por quê? Porque é um grimório que você tem dentro da tua casa. Acredito que todos vocês têm Bíblia dentro de casa. Então, o livro dos Salmos é um livro onde vocês podem tá fazendo as magias com ele, né? E vocês vão, com isso, praticar. Porque a magia é prática, a magia tem que ser prática, entendeu?
Então, quando a gente adquire o conhecimento, a gente cresce muito dentro do processo magístico. Então, o livro dos Salmos, estou ensinando para vocês praticarem de uma forma muito eficaz, né? Como que a gente pode usar esses poderes? A gente pode usar esses poderes? Olha, vocês podem usar esses poderes desde que vocês usem com consciência, sem prejudicar ninguém. Nunca, jamais a gente deve mexer no livre-arbítrio de alguém, pois, consequentemente, você vai estar linkando a tua energia na dessa pessoa. E aí você vai começar a vibracionar, além da sua energia, a energia dela também. E aí, quando a gente fala de magia prática, ela tem que ser prática, de verdade, não para dar problemas. Elas têm que te trazer solução. E elas têm duas variáveis, né? A teúrgica e a angélica, que são as forças operacionais. Porque o mago, a bruxa, né? Que tem. Não é, na verdade, assim, a bruxa e o mago não têm o poder, mas ela tem a facilidade de trabalhar com o externo, ou seja, não é você que tem o poder. Então, a gente usa a nossa inteligência, porque a gente adquiriu conhecimento, e o conhecimento é o saber, né? É o conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Então, qual que é o conhecimento que você tem que ter, né, para você realizar um trabalho? Primeiro que você tem que saber que você não é você que vai fazer, você vai ser um canal para que essas forças operacionais, né, trabalhem através de você, né, através ali da sua vibração, né, ela vai trabalhar, né, quando você ativa, você chama, elas vêm. E aí elas trabalham através de você. Então você é um instrumento, né, ali dentro dessas forças, né? E como que quais são esses conhecimentos? Como que funciona? Qual é a regra? Ou seja, todo esse processo magístico é uma regra. Então, você tem que ter aí, junto de você, o conhecimento. Você tem que saber, quando você tem a inteligência, você vai saber como você vai fazer, como que você vai acionar e como você vai puxar essas forças para trabalharem com você. E para que a gente usa a magia? A gente usa para tudo. Tudo que você necessita, a magia vai te propiciar, né? Para tudo que você quiser, tudo que você pensar, né? Desde que você, né, não vai prejudicar ninguém, porque a magia não é isso. Quando você está fazendo uma magia, por exemplo, eu vou fazer uma magia aqui, uma magia para prejudicar fulano. Você não vai achando que você vai ativar um arcanjo Miguel junto de você, porque você não vai. E sem contar que quando você ativa uma negatividade, ela vai ficar aí junto de você. Então, você imagina como é que os seus caminhos, né, vai ser daqui para frente, né? E uma dúvida que muita gente tem é se a gente pode ganhar dinheiro com os seus dons. Claro que você pode, porque você vai estar ajudando na evolução das pessoas, né? Você pode transformar a situação de uma pessoa, né? Então, como que você faz isso? Você tem que tomar cuidado só com uma coisa, para você não gerar uma negatividade para você. Então, quando alguém te procura uma ajuda, você tem que expor para ela a situação que está acontecendo na vida dela de uma forma fácil de ela entender e objetiva, para que ela tenha o poder da escolha, se ela vai querer ou não fazer alguma coisa. Porque quando você faz isso, você vai estar jogando a responsabilidade para ela. No caso, o poder da escolha, né? Porque o livre-arbítrio é de cada um. Então, é ela que tem que decidir. Você explicando para a pessoa, você não vai dar acesso à negatividade, né? Para a negatividade agir sobre você. Então, as pessoas... isso aí é denominado, né, como karma. Mas eu não acredito muito em karma, mas enfim, a gente utiliza essas palavras para facilitar o entendimento, né, aí das pessoas. Quais os aspectos, né, pessoais da magia? Você tem que ter certeza, né? Quando você vai praticar a magia, você tem que ter certeza. Nunca chega a praticar a magia com desconfiança.
Você tem que ter postura, objetividade, você tem que ter uma direção, saber o que você quer, se colocar na posição, como se você já tivesse recebido aquilo, como eu já falei, como eu já expliquei aqui também. A gente tem que relaxar nossa mente, nos colocar na frequência correta, né? Mas qual que é a frequência correta para trabalhar com magia? Já vou falar de novo, a frequência onde você consegue neutralizar o negativo. Então, quando você consegue neutralizar o negativo? Quando você está se sentindo bem, né? É aonde você percebe que você está além. Você já está à frente. Isso você consegue praticando. A magia prática fala sobre isso, sobre praticar. Cada vez que você praticar, melhor você vai ficar. Você vai ficar mais habilidoso, né? Você mais habilidoso fica por muito... assim, quanto mais você foca na magia, por isso que a gente, o mago ou a bruxa, tem que se posicionar na vida. Com a magia, né? A gente se colocar, a gente tem uma vida mágica, né? Porque se você é um mágico no seu dia a dia, você deixa o invisível trabalhar por você. Então, quando você precisa, quando você tem uma necessidade, você não precisa se preocupar, porque essas forças invisíveis que estão do seu lado, elas vão na frente, abrindo caminho. E é muito incrível, porque eu tenho essas experiências direto na minha vida, né? Então, você tem sempre que ter uma intenção correta. Você tem que ter um objetivo firme no seu mental, sempre com a certeza de que aquilo vai se realizar. Ou seja, a magia pode ser usada para qualquer coisa. As possibilidades, elas são infinitas, né? E, gente, pode se preparar que a aula é longa, tá? Pega lá um café, pega lá um caderninho, uma caneta, para vocês escreverem aqui, porque hoje eu tô na inspiração. Então, hoje a gente vai até, entendeu? Então, como eu estava falando, né? Essas possibilidades, quando você trabalha com magia, ela encurta, né, o tempo de realização, né? Então, por exemplo, como eu falei, quando a gente está praticando a lei da atração, ao invés da gente ficar esperando vibracionar no quântico, você vai lá e faz o aceleramento com magia, né? Então, resumindo, né, o que você tem que ter? Ética, moral, justiça. E assim, se você não tiver ética, moral e justiça, sem esses 3 adjetivos, a sua magia não vai funcionar, tá? A magia negra ou branca, ela não importa, sabe? O que importa é o direcionamento. Pois quem vai ditar essa regra é quem está no comando, ou seja, você está no comando, o objetivo é você quem vai finalizar. Então, como falamos, né, na aula anterior, existem forças inteligentes e forças não inteligentes. Então, se você faz uma magia com má intenção, não adianta você evocar, como eu falei, Arcanjo Miguel, pois não é ele que vai vir. Quem vai se aproximar de você são forças trevosas, né? E detalhe, quando você dá acesso, elas vibram nos seus caminhos. Por isso, o ideal é usar a magia para o melhor. Quando a gente vibra no melhor, o melhor vem até a gente. E agora eu vou falar sobre umas coisas muito interessantes, né? Quais são as forças que a gente usa na magia? Porque a gente está falando, né, de forças inteligentes, de forças não inteligentes. Mas quais são essas forças? Então, a gente vai falar agora, né, dos 4 elementos, né? Que são as forças que atuam, né, dentro da magia. Que é o elemento água, o fogo, o terra e ar. No caso, gnomos, fadas, os silfos, ondinas, salamandras. Porque nós somos 4 elementos. Agora, prestem atenção no que eu vou falar daqui por diante. Porque é magia pura. E são coisas que não são faladas abertamente, tá? Então, é muito interessante. Agora, quando a gente fala dos 4 elementos, a gente está dando acesso muito maior quando a gente trabalha com essas forças, né? Quando a gente vai trabalhar com os 4 elementos, o acesso ele é muito maior e muito mais forte, porque nós somos 4 elementos. Na maior parte da magia, usamos os elementos. O elemento água, a gente usa bastante porque está ligado, né, nas linhas espiritualísticas, esotéricas, e a gente pouco usa a terra, muitos, na maioria, a gente usa o elemento fogo, na grande maior parte usa o elemento fogo, né, e quase ninguém usa o ar.
né? Mas você pode usar os 4 elementos dentro da própria magia, porque assim, a gente tem os 4 elementos dentro da gente, né? Então você é os 4 elementos. Por exemplo, aonde que é o terra dentro de mim? São seus ossos, são os seus dentes, tudo aquilo que é sólido, né? Dentro de você, dentro de mim, existe a magia, né? Que vai atuar no que é sólido, por exemplo, nos meus ossos, nos ossos de alguém. É uma magia, né? Quando a gente fala de elemento terra, quando você está falando de ossos, de dentes, de coisas que são sólidas na gente, a gente tá falando do elemento terra, né? E a gente tem 75% do nosso corpo físico é líquido, né? É o elemento água, né? E a Terra também, o planeta Terra é 75% água. A sua crosta é 25% terra, né? Propriamente dito, nós temos que atuar no elemento, a gente atua no elemento e o elemento atua na gente. Então, quando a gente está falando do elemento água, a gente está falando do sangue, né? Do nosso sangue. E atua também no xixi, né? Na urina. Pode atuar também nas secreções. Tudo que é líquido pode atuar no elemento fogo também. Nós somos energéticos, né? Nós somos calóricos. Nós temos energia. Você pode tirar a energia de uma pessoa, pode fortalecer ou você pode destruir. Como eu falei para vocês, né? A gente pode escolher as forças com que a gente quer lidar. Mas a gente tem que saber o que aquilo vai agregar na gente, né? Então a gente pode sim mexer na energia de uma pessoa. Você pode dar febre na pessoa, você pode fazer qualquer negócio com a temperatura, eletricidade, você pode dar um pane na cabeça de uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando vocês trabalham, né, com todos esses elementos, com o elemento água e o elemento fogo, vocês podem mexer nos neurônios, né? Eles ficam falhando. Você pode mexer com o elemento gasoso da pessoa, porque nós temos, né, o gás dentro de nós, o oxigênio, o gás carbônico, né, na corrente sanguínea. Então você mexe com tudo, né, que seja tudo que seja dentro dentro no interior do ser humano, você tem acesso, né, no que você quiser usar, né, usando os próprios 4 elementos, né, porque nós somos os 4 elementos, né? Nós temos os 4 elementos vibrando dentro da gente, né? E é muito interessante isso, né, pessoal? Porque a gente às vezes acha que os 4 elementos eles estão soltos no ar, né? Mas não, nós somos feitos dos 4 elementos. Bom, pessoal, temos mais poderes quando trabalhamos com os 4 elementos, mesmo porque nós somos feitos, né, dos 4 elementos. Eu dei uma pausa no áudio, né? Porque o áudio ele é extenso. Então a gente vai fazendo pausa para poder recuperar a voz, né? Porque é muita informação, é muito conteúdo. E eu estava falando agora há pouco sobre os 4 elementos. Então, quando a gente trabalha os 4 elementos, a gente tem muito mais força e muito mais poder por causa disso, porque a gente é feito dos 4 elementos. O elemento terra, ele tá ligado aos nossos ossos, né? A água é o nosso sangue, lágrimas, etc. Então, a gente vai ter um poder muito maior quando a gente trabalha com esses elementos, pois nós somos, né, 75% água, né? Assim como o planeta também é formado por 75% de água e 25% de crosta terrestre. Então, atuamos, né, também junto do elemento fogo, porque nós somos calóricos, somos energéticos, temos energia. O elemento ar também faz parte de nós, pois temos o gás, né, o gás carbônico, o ar, o oxigênio. Portanto, podemos, com o poder da magia, fazer milagres em uma pessoa, por exemplo, porque a pessoa, nós todos, eu, você, qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui, a gente tem os 4 elementos dentro do nosso ser, né? E temos mais um, que é o éter, né? Que é o que movimenta tudo isso, é o que anima o nosso corpo. Então, basta aprender aqui com a gente como que a gente pode movimentar tudo isso. E com os 4 elementos você mexe em absolutamente tudo, pois a magia
ela é operada através dos 4 elementos. Hoje estamos aprendendo o quanto é importante e fundamental essas forças. E com elas a gente aprende também como elas atuam, né, nas nossas vidas. E por onde invocamos essas forças, né? Todo mundo deve estar se perguntando, mas como que a gente faz? Como que a gente vai fazer com que essas forças atuem nos salmos, né? Então, pelos salmos, a gente consegue, né, fazer com que essas forças atuem. Quando evocamos essas forças, elas se movimentam, se alinham, trazem forças e atuam e faz acontecer. Então, toda vez que você vai se posicionar, né, usando magia inteligente, você tem que sempre ir para o lado do amor, que nem a gente fala, né, para o lado da purificação. Você tem que estar puro, né, energeticamente falando, quando você vai fazer uma magia. Por quê? Porque quanto mais você estiver alinhado no bem, no amor, né, mais ampla vai ser a sua força e mais clara. E com isso você vai atrair seres mais poderosos para estar atuando. Então, quanto mais força você põe, mais agilidade e resposta você vai ter, né? Então, coisas importantes para ressaltar, jamais, gente, a gente deve fazer barganha, tá? Porque muitas pessoas fazem tipo assim, vou para Nossa Senhora Aparecida, então eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir para Nossa Senhora Aparecida me conceber um pedido, e assim que ela me der esse pedido, eu vou a pé Aparecida do Norte, né? Então, coisas no gênero. Jamais a gente deve fazer essas promessas. Amarrações, esqueça tudo isso que é besteira, é fria. Porque isso, primeiro, que não vai resolver. Segundo, se resolver, você vai ficar atrelado àquela energia, né? Você vai ficar sempre devendo, né? E eles vão estar sempre cobrando. Então a gente não deve fazer isso. A gente deve trabalhar pelo nosso poder, né? E quando a gente trabalha pelo nosso poder, a gente vai linkar a nossa força, vai vincular a nossa energia. Na verdade, a gente não vincula, a gente puxa, a gente chama essa energia para estar atuando. E eles são obrigados a te entregar aquilo que você está pedindo. Entendeu? A única coisa que a gente não pode fazer é fazer pactos, tipo, a gente vincular, fazer barganhas, porque quando você faz uma barganha, você tá obrigando aquela entidade a fazer algo, porque você vai dar algo em troca. E aí, gente, vocês esquecem, porque você nunca mais vai se livrar daquela presença, né? Então você tem que confiar em você, pois as forças, né, construtoras, elas estão aí para te ajudar. Né? A magia prática pode ser trabalhada com diversas forças, e assim também você pode dar acesso a um monte de coisa ruim. Então, vocês têm que ter o conhecimento que eu estou passando para vocês. Hoje, para vocês, na hora que forem fazer uma magia, vocês saberem o que vocês estão fazendo, né? Portanto, vamos falar de magia limpa, onde vamos trabalhar para construir e não destruir. Né? Aí a turma fala assim, o pessoal fala assim, ai, nossa, mas a gente não pode fazer magia ruim, a gente não pode destruir as pessoas. Gente, quando vocês estão falando, eu preciso destruir aquela pessoa porque aquela pessoa fez isso comigo. Em primeiro lugar, que você tem que ter a consciência de que quando você quer fazer esse tipo de coisa, que você quer revidar, eu vou revidar. Você vai revidar porque sua energia é parecida com a do outro, senão você passava batido. A partir do momento que alguém começa a te incomodar, é porque você é compatível, é aquele imã que puxa. Entendeu? Então esquece isso daí, gente. Se a pessoa fez alguma coisa para você lá atrás, lembre-se que foi você que deu acesso. Em algum momento da sua vida, sua energia estava propícia àquilo. Então, a partir do momento que você se alinha energeticamente, aí você tem o melhor. E o melhor vem até você, porque é frequência. Então, tudo aquilo que está saindo de você está voltando. É 24 horas essa troca. Tá saindo, tá entrando. Tá saindo, tá voltando. Tá saindo, tá voltando. Então, o que está saindo de você? O que você tem dentro de você? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? O que você sente dentro de você?
Então, gente, é fácil, não é difícil vocês saberem se vocês estão vibrando, se vocês estão com a energia alta ou se vocês estão vibrando baixo. Basta vocês observarem seus pensamentos, seu comportamento, o que você acha da vida, o que você pensa de fulano, o que você pensa de ciclano, né? Porque é muito válido, gente, vocês se fechar em vocês mesmos, ser individualista. Não ficar dando o seu poder pro outro, porque toda vez que eu tô me importando com o outro, eu tô dando, né? Importando. O que é importar? É você trazer para você, né? Eu tô importando, então eu tô trazendo para mim aquela força, aquela energia, aquela pessoa para junto de mim, né? Então se a pessoa que nem às vezes as pessoas falam, não, vou destruir fulano porque fulano destruiu. Aquela pessoa não vale nada. Pô, se você tá importando, você tá trazendo a energia dela para você também. Então esquece, gente, foca no de vocês, tá? Então hoje a gente vai aprender a magia com a maior eficácia, tá? A mais limpa, cristalina, pura, com menor risco, que é quando a gente vai empregar os salmos. Então a gente começa com essa energia. Quando vocês dominam essas forças, que eu vou estar falando daqui a pouco aqui para vocês não vão precisar nem... se vocês dominarem o salmo, gente, vocês não vão precisar de mais nada. Vocês vão ter habilidade para vocês fazerem o seu próprio salmo, a sua própria oração, o seu próprio, né, sua receita. Então, os salmos nada mais é do que uma cartilha de aprendizado magístico para você treinar suas forças junto com essas outras forças, né? Então, quando a gente... deixa assim, falar para vocês que a gente não lê salmos, tá? A gente entoa. Quando a gente entoa os salmos, porque a gente não fala e a gente não lê. Vocês têm que aprender a entoar. Como que a gente entoa? A gente tem que dar vida para aquilo ali. A gente tem que dar força. A gente tem que incorporar o salmo. Aquilo tem que fazer parte de você. Então, vocês têm que ler o salmo. Vocês têm que entender o salmo. E o salmo... qual que é o melhor salmo para isso, gente? Quando vocês leem um salmo... Por isso que é importante. São 150 salmos. Então, vocês comprem um livrinho dos salmos. Eu vou falar para vocês qual que é o melhor. É legal vocês terem o livrinho de salmos. Não precisa ter a Bíblia inteira. Tem o livro de salmos. Porque aí, gente, no final eu vou falar o nome para vocês estarem adquirindo, que é baratinho. Acho que é R$51 na Amazon. E vocês vão comprar e vocês vão ter esse grimório junto de vocês para tudo. Então, quando chegar, vocês dão uma lida nele todo e aí vocês vão entender cada salmo, né? E eu vou passar aqui para vocês, né? Então, o salmo, ele é eficaz quando vocês falam com vida, quando você dá vida, né? Então, quando você lê dando vida, é diferente de falar. Então, é isso que é entoar. Então, quando você usa o salmo, quando você começa a ler o salmo ele já vai te limpar, ele já vai te lavar, ele vai te esterilizar. Por quê? Porque é magia pura. O que são os salmos? Os salmos é um grimório pronto de magia limpa. São utilizados, os salmos eles são utilizados no mundo inteiro. Ele está cheio de magia, entendeu? Mas os salmos, de longe... eles são, assim, um receituário dos mais poderosos, né? Porque existem 150 salmos, como eu falei para você, ou seja, a gente tem aí 150 fórmulas de magia, 150 processos mágicos. Imagine vocês, cada salmo tem uma finalidade diferente, é uma aplicação diferente. Existem, assim, diferenças, né, entre bíblias, né, que agora eu vou falar para vocês. A Bíblia cristã, né, com a católica e a Bíblia evangélica, normalmente a evangélica tem um número a mais. Então existem textos diferentes, mas eu vou estar aqui passando, né, o melhor texto para vocês usarem. Agora a gente vai falar das correspondências do Salmo com o tarô. As 150 fórmulas magísticas que estão na Bíblia correspondem ao arcano 6, que é a carta dos enamorados. Por que essa carta corresponde aos salmos? Porque ela é a carta do amor,
né? Para a magia funcionar, você tem que ter a energia fluida do amor. Porque o amor é a força que movimenta a magia. É o combustível, é o motor. Mas por que a carta dos enamorados rege os salmos? Porque na numerologia, quando a gente conta 150, na numerologia 1 mais 5 mais 0 é igual a 6. Então, a carta dos enamorados é a carta de número 6. Né? Eu falei para vocês que seriam aulas completas, incríveis, mas assim, sabe? Quem pegar isso, infelizmente, eu sei que não é muita gente que vai ter acesso a esse conteúdo, e eu acredito que esse conteúdo vai ser lido, vai ser escutado por pessoas escolhidas mesmo pelo universo, porque são coisas que vocês não vão encontrar por aí, né? Então, por que o arcano 6 é o que rege os salmos? Porque o 6, o que é o 6? Porque a gente tem 6 consciências, lidar com uma já é fogo. Você imagina a gente lidar com 6 consciências, né? Mas essas consciências, o que são essas 6 consciências? É o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, o angélico, e o maior de todos é a consciência disponível para todos nós, que é o arcano 6, que é o arcanjo Micael e o Anael, que atuam junto, né, dessas 6 consciências aí que eu acabei de passar para vocês. Se a gente pudesse colocar toda a nossa consciência dentro de um arcano, do arcano 6, ele nos daria a magia toda pronta, porque ele diz tudo, né? Quando temos que usar a magia, ele te encaminha, ele te induz a isso, né? Ele te mostra como você usar essa magia, esse poder todo, né? É ele quem opera todo o ciclo magístico. Qual o outro arcano que domina os salmos? É a carta do diabo, é a carta 15. Pois temos a polaridade. A carta 15, o oposto é 1 mais 5, é o número 6 de novo, né? Então, a gente sempre tem que ter a polaridade, né? Porque lembra quando eu falei para vocês que o salmo também a gente usa para destruir? Mas não destruir pessoas, mas destruir coisas ruins na nossa vida. Como a inveja, a doença, perturbação mental, instabilidade emocional, a espiritualidade negativa. Então, tem que ter essa polaridade, né? Agora, qual que é a Bíblia indicada para magia? Bom, de acordo com a Vulgata Latina, é uma Bíblia de edição de 1915, né? Do padre Antônio Pereira de Figueiredo. É lógico que vocês não vão lá e cadê a Bíblia de 1915? Vocês vão pagar, sei lá, 50 mil reais, 60 mil reais, né? Porque deve ser uma coisa muito, a primeira edição ali, né? A gente está falando de uma primeira edição quando ela foi difundida, né? Essa Bíblia. Mas se vocês, é isso que eu ia falar agora. Vocês podem ir lá na Amazon, qualquer lugar aí, se escrevem assim, Livro dos Salmos, anota aí, gente, o nome. É uma edição, né, que foi escrita pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Ele fez uma revisão durante 18 anos e é aprovada, né, por Maria II, é a mais indicada. É só procurar a Bíblia, né, Padre Antônio Pereira de Figueiredo, que vocês vão encontrar com facilidade, né? Então, e eu creio que a gente encontra esses textos no Google, mas eu acho melhor vocês terem o livrinho, que é muito melhor, né, se vocês comprarem, né? E é católica, tá? Os números são diferentes, a Bíblia católica tem uma coisa diferenciada, né, da Bíblia evangélica, porque a Bíblia evangélica foi muito misturada, a Bíblia católica também, mas a Bíblia católica ela segue ali os salmos mais corretamente, né? Então o texto da católica é mais preciso. Bom, agora o primeiro exercício é ler e entender o que está lendo, né? Então, como eu falei agora há pouco, né? Você tem que entender o que você está lendo, né? Por exemplo, porque assim, se você entende, aquilo que você entende, eu vou dar um exemplo agora, aquilo que você entende, porque assim, você sabe, você lê um salmo, tem muita coisa que você não sabe qual é o significado daquilo, né? Você não sabe o que é. Por exemplo, é como o Salmo 90, que é o 91, né, na Bíblia evangélica, e o 90,
que é esse do livro dos Salmos que eu falei para vocês agora, né? Para vocês estarem adquirindo. Que é assim, olha só o exemplo, né? Do Salmo 91, essa frase. Tu que habitas à sombra do Altíssimo, na presença do Deus do céu, descansará. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem é que habita? Vocês já pararam para avaliar isso? Quem que habita a sombra do Altíssimo? É você? É Jesus? Jesus não é, porque Jesus nem estava. Jesus veio depois. Então, entendeu? Então é o que você vai entender. Se é você, se você entende que é você que está na sombra, né, do Altíssimo, é você. Entendeu agora o sentido do Salmo? Por isso que tem que ler. Porque aquilo que você entende é a interpretação para você. Que é o quê? É o seu quântico, é o seu inconsciente, é o seu mentor, é o seu anjo de guarda, é o seu guardião te intuindo. Entendeu? Então, ele é um guia para você, é um guia de magia, né? Então, ele vai, né, te falar. Então, quando você entende a precisão do Salmo, tá naquilo que você entende. E aí, sim, as coisas fluem, né? Os Salmos, né, em sua maioria, são atribuídos a Davi. Na Bíblia, tem uma frase que diz tudo sobre Davi, que é a seguinte: segui a palavra de Davi, pois é a voz de Deus na terra. Então, os salmos são 150. São 150 receitas, né? E os salmos são o quê? São exaltações, são cânticos que são revestidos de luz, de sentimento. Então, quando a gente vai entoar, nossa alma tem que vibrar junto com os salmos, né? Você tem que dar vida naquilo. Quanto mais você praticar, mais poderoso vai ficar. Salmo não é ler, é a gente dar vida, dar forma mágica da sua alma, entendeu? A sua alma tem que atravessar o salmo, vibrar, revestir no amor. Tem que dar vida, né? Então, quanto mais vocês focarem, né? Quanto mais vocês treinarem, vocês podem fazer isso pela manhã, à noite. Vocês não precisam nem de vela, gente. É só vocês ler. E eu vou ensinar aqui o passo a passo para vocês como é que vocês vão fazer isso. Vocês vão ver que é realmente incrível. E o segredo do salmo para ele funcionar, primeiro tem que ter a finalidade. Vocês têm que ter uma direção. Para que vocês querem, né? Vocês têm que ser diretos, têm que ser precisos, não sem complicação, entendeu? E assim, vocês têm que estar naquela postura que eu já falei para vocês, daquilo realizado, da certeza do sucesso do seu ritual. Lembra que a gente vai fazer o ritual lá em R$432? Aqui no canal já tem o vídeo, eu coloquei para vocês, tá? Toda vez que vocês forem, tá lá. 32 heads, né? Para você entrar em alfa. O vídeo tem esse título. Só entrar aqui, colocar, ouvir. Quando vocês sentirem que vocês já estão com a alma descansada, que vocês já estão tranquilos e que vocês têm essa capacidade de sentir aquilo que vocês querem de uma forma mais precisa e direta, vai lá e faz a magia. Vai lá, porque quando você coloca a sua alma, a sua alma vivenciando tudo aquilo, o salmo ele vai ser essa expressão da verdade para você. Ele vai te trazer essa certeza absoluta, né? Às vezes a gente tem que repetir várias vezes, até que pegue forma, né? Então vocês estão com dificuldade, vai repetindo, até você sentir o entusiasmo, né, daquilo vibrando, né? Primeiro você formata o seu desejo na mente, depois que você passa por aquele período de baixar sua energia, de você estar lá no seu melhor, aí você formata o seu desejo, você pode falar, você pode segurar uma foto, você pode segurar um objeto. O ideal é sentir o objetivo, entrar em alfa, né? A gente tá passando, né? Tá deixando já para vocês alguns shorts aí com essa frequência, com a frequência 528 também. É 528, né? Ou é 526? Bom, tá aqui no canal, porque são frequências parecidas. E se deixa repetir, até vocês vestirem a situação. Existem salmos para qualquer aplicação, para curar, se defender, criar, agradecer, exaltar, curar tudo, até doenças astrais, físicas, vitais, mentais, espirituais. Você escolhe aquilo que, né, para você
é mais adequado no momento daquilo que você está desejando, porque tem salmo para tudo. Mas, na verdade, o próprio salmo, ele já está falando para que serve, né? Se você prestar atenção, tipo assim, as pessoas falam assim, Salmo 69 é para isso. Não, qualquer salmo que você pegar e ler, ele já vai estar falando, ó, tá direcionado para certas coisas, né? Então, a gente tem que tentar entender os salmos, né? Então, quando a gente fala aquele que habita a sombra do Onipotente, né? Será que sou eu? A gente tem que descobrir, a gente tem que sentir, né? Então, tem também assim, mandarei meus anjos acerca de ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, o Salmo 91, que é o que a gente está falando, 91, 90, né? Na Bíblia Católica, é o salmo de maior chamamento angélico. É o apito. Tipo, vou chamar os anjos agora aqui comigo. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Leia, que você já vai estar chamando os anjos para junto de vocês, né? Porque é o maior salmo de defesa que existe. Ele te conecta com o mundo angelical. Mas, assim, ele é muito utilizado. Para que vocês podem utilizar? Para acabar com magia negra, né? Para acabar com olho gordo, inveja, quebranto, com aquela sensação de negatividade, de peso dentro de casa, né? Então, sem pressa, gente, vocês vão começar a entender, né? Então, a aplicação dos salmos, quando você for aplicar os salmos, você deve sim saber para que serve cada salmo, né? Quais as finalidades, tem assim, salmos cheios de registros ocultos. Davi dizia, né, este salmo é para isso, aquele é para aquilo, outro serve para muitas coisas. Hoje em dia podemos chegar a passar assim para vocês, mas na época, hoje em dia a gente chega aqui na internet, hoje em dia a gente tem as redes sociais, hoje em dia a gente tem os lugares que a gente pode comentar, que a gente pode passar para frente, mas na época os salmos, eles não eram assim, do jeito que você tem o livro hoje com os salmos, não era assim não. Ali para chegar era de boca em boca e tinha regras, né? Não era que nem hoje, né? A gente hoje pode vir aqui passar para vocês, mas na época não. Na época se aprendia de forma diferente e Davi não passava para qualquer um esses salmos, né? Então a gente tem que tentar praticar, realizar. E depois, se você quiser passar para alguém, acredito que não, porque é muito complexo e muita gente... Você vai falar, gente, a gente que está na magia, a gente entende, mas as pessoas que estão de fora, elas estão andando, entendeu? Porque elas estão acostumadas, elas acham que é aquilo que elas estão vendo. Então, quando a pessoa é muito densa assim, nem adianta vocês querem explicar nada. Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar para a gente mesmo, né? Porque não adianta você querer explicar as coisas para o poste, porque o poste, ele está parado ali, e ele vai permanecer ali. Só que o poste, ele ainda tem uma vantagem, né? O poste ainda gera luz pra gente, né? Porque é um poste de luz. Mas tem gente que não vale a pena você, sabe, ficar espalhando esse tipo de conhecimento, né? Porque é algo muito preciso, muito precioso, algo que você, sabe, é algo profundo. Então, tem que guardar mesmo, né? Essas coisas para passar, e eu tô aqui falando para vocês, eu tô passando isso porque eu sei que vocês estão aqui querendo aprender. Se vocês caíram aqui num canal que chama Magia Prática, porque vocês estão querendo aprender magia. E nada mais prático do que um livro de salmo, gente, né? E aqui, ó, gente, vocês que frequentam o canal, sabe que aqui tem um monte, lá no início do canal, tem um monte de vídeos já iniciando práticas magísticas, né? Desde da primeira aula que a gente vai trabalhando o mental da pessoa, colocando a pessoa no melhor. Então vale muito a pena vocês entrarem aqui no canal e esmiuçar tudo, fuçar tudo, porque tem muito, muito conhecimento aqui, gente. Aqui tem muita coisa que vai agregar na vida de vocês, entendeu? Nos Salmos, tem coisas que estão muito evidentes, mais como estudo mesmo, né, de práticas que vão muito além do que a gente pode imaginar, porque os salmos, eles trazem muita coisa, eles trazem a saúde física, da alma, do espírito, são fórmulas incríveis. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca leram todos os salmos, os 150 não, vocês leem o quê? O 23,
né? Que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você escorre lá pro Salmo 90, 91, que é aquele que habita, né? Então, é muito... Olha só o que eu vou falar para vocês. Os Salmos 118, o Salmo 118 da Bíblia evangélica, ele tá ligado ao arcanjo Meliaque. É um anjo protetor da humanidade. Ele tá ligado ao arcano 18, tá? O mesmo capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que é da Bíblia católica, né? O Salmo... Assim, tem o Salmo 118 e tem o 117. O 117 é o que antecede o 118. O maior é o 119. Então, a gente está falando do 117, 118 e 119. O 119 fica no centro da Bíblia. Olha que inacreditável isso, né? Por quê? Porque quando a gente tem o centro da Bíblia, a gente tem a divisão da Bíblia para a esquerda e para a direita. Então, tem as polaridades, né? Então, tem o passado e tem o futuro. Então, são 594 capítulos anteriores e 594 capítulos posteriores, né? E se a gente somar 5 mais 9 mais 4, dá 18. E se a gente somar 5 mais 594 mais 594, vai dar 1188, que somando 1 mais 1 mais 8 mais 8 vai dar 18 de novo. É muito significativo isso, gente. Dentro da própria Bíblia a gente tem essa numerologia inacreditável, né? E eu vou falar assim para vocês, na próxima aula a gente vai se aprofundar muito nisso, no Salmo 118, né? Que é o Salmo da confiança. É o melhor, tem uma frase que diz assim: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem, não é verdade? Né? Então, mais vale a gente confiar na espiritualidade do que no homem, porque vocês sabem, né? Que o homem não é de confiança. Uma hora ele fala uma coisa aqui, na outra hora ele pode estar te apunhalando pelas costas, né? Então, quanto mais a gente repetir, né, mais perfeição, né? Então, quanto mais a gente se aperfeiçoar, lendo, relendo, puxando força, mais aquilo vai te conectar ao espiritual, né? Então, eu vou ensinar agora para vocês uma técnica magística. Vamos ver se vocês vão entender, né, gente? Mas eu acredito que sim. Feche as mãos, as duas mãos. Com o dedo médio, vocês vão sentir o meio da palma da mão. Com esse dedo médio, vocês vão apertar o centro da mão, só com o dedo médio, não é com todos os dedos não. Vocês vão fechar as mãos e vão apertar com o dedo médio, né? O centro da sua mão. Por quê? Porque nas palmas das suas mãos, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, quanto nos seus pés também, na planta do pé direito, na planta do pé esquerdo, nós temos olhos ocultos, né? A gente tem nos pés e nas mãos, né? Então, a gente tem esses olhos ocultos aí. Então, nós temos 5 olhos ocultos a mais e a gente tem mais um no centro do peito. Então, quando a gente aperta esses olhos, né? Quando a gente vai apertar aqui, né? Com as mãos fechadas, como eu expliquei, a sua força ela é muito mais acentuada. Quando vocês estiverem fazendo o salmo, vocês fazem isso. E com os pés, vocês abrem bem os dedos. Vamos falar assim, arreganhar os dedos, assim. Vocês arreganham esses dedos dos pés e aperta aqui, né? O centro da mão com o dedo médio, né? E aí você vai falar, você vai entoar os salmos. Isso vai te conectar com a espiritualidade. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora aqui para vocês. Que esse é o segredo para vocês entoarem os salmos com força e poder. Essa prática só vai aumentar o seu poder 100 vezes. Entendeu? Vocês sabiam que vocês tinham 5 olhos ocultos? Eu duvido que vocês sabiam dessa. Entendeu? Então,
é muito poderoso. E para vocês começarem a fazer essa prática, o Salmo 110 é um salmo poderosíssimo. Por quê? Porque ele tem 7 divisões. Os Salmos é um salmo de poder que você usa para aquilo que você quiser. Porque ele está ligado ao Rei do mundo, que trabalha, que te manda força, que traz os seus desejos, né? Que é o Melquisedeque. Ele é muito forte. Ele começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, vocês imaginem, você lê isso antes de dormir, né? E fazendo essa prática que eu ensinei acima durante 7 dias, e vocês vão ver os milagres acontecendo aí na vida de vocês. Esse salmo que eu acabei de falar para vocês, que é o Salmo 110, ele está ligado a Melquisedeque, tá? Então, assim, gente, falei para vocês que eu ia tentar gravar um vídeo por dia para colocar aqui, mas é impossível, é inviável porque é muita informação. Então não adianta eu querer ficar jogando aqui, porque é complicado para estar gravando também, porque eu tenho que montar o vídeo para poder estar passando para vocês, e essas informações a gente não consigo fazer num dia só. Então acredito que cada 3 dias, cada 4 dias, eu vou estar aqui colocando para vocês, tá bom? Então, a nossa próxima aula é a 3ª aula. A gente vai estar... Imagina que são 8 aulas. Então, vai ser muito conteúdo relacionado às almas. A gente vai aprender muita coisa. A gente vai falar sobre muita coisa e vocês vão sair daqui mágicos, tá? Porque esse é o objetivo do nosso canal, tá bom? Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Beijo, até mais.